do topo ao fundo. Em 2011, vou repetir, não dá pra gente considerar um bear market, mas não dá pra gente brigar também contra o gráfico, não dá pra gente brigar contra o histórico, né? Mas tá bom. Nós temos uma queda de 90%, ou seja, em algum momento o preço bateu aqui, ó, 18 dólares e quando ele caiu para 3, são 90%. É isso? 3? 2? Sei lá, 2 dólares. Então ele tava aqui acima de, sei lá quanto, aqui, ó, 20, 40 dólares? 18 dólares e caiu para 2, são 90% de queda, marcando aqui um fundo. Aí 2013 ele começa a subir, aí papapá, 2013, 2015 nós temos mais um fundo. Você vai ver que esse fundo tem 80, se eu pegar direitinho aqui, ó, a gente tá falando de 85% de fundo, né? Do topo histórico ao fundo. Isso a gente chama de drawdown, né? É a régua que você mede o topo do topo ao fundo do fundo, né? Então veja, deu uma ligeira diminuída, mas diminuiu. 90, menos 90. Vamos pegar direitinho aqui. Ó, menos 91, menos 85. E aí já vindo para eras um pouquinho mais modernas, digamos assim, do Bitcoin, né? Primórdios mais modernos. Topo histórico de 2017, que foi 20 mil dólares, ao fundo em 3 mil, o drawdown máximo foi de 83. Olha que interessante. Deixa eu ver esse aqui, 83. Então, pô, menos 91, menos 86, menos 83. Bear market atual, né? Ou seja, o bear market, o último bear market que passamos. Qual que foi o drawdown máximo, menos 77. Então, se a gente traça uma régua, a gente tá vendo que os fundos estão ligeiramente menores de ciclos em ciclos. De um para o outro, você não nota tanta diferença. Pô, de 81 para 77, não tem tanta diferença aí, 4% aí de diferença. Não é muita coisa, né? De 85 para 81, também 4% de diferença, não é muita coisa. De 91 para 86, também 4, 5%, não é muita coisa. Mas quando você vai passando os ciclos, você tem uma diferença interessante. Então vamos falar que todo o ciclo aqui não... Veja, eu não tô cravando que o próximo ciclo vai ficar 4% abaixo do ciclo anterior, não é isso. Mas se a gente usar essa média, que todo drawdown máximo diminui 4% por ciclo, a gente tem 91, 86, 81, 77. É isso, né, que a gente viu? 77, isso aí. Cara, se a gente cair 4%, a gente iria para 73% de queda. 73. Do topo histórico, vamos voltar aqui no Bitcoin. Do topo histórico, que foi 126 mil dólares, se a gente tirar 73%, olha só. Do topo histórico, 126 mil dólares. Se a gente tirar 73%, a gente viria para casa dos 33 mil dólares. Olha, e coincidentemente ou não, é uma zona interessante de preços, tá? Em 2021, é aqui que fez um pullback, é aqui que segurou, nessa região, né? É aqui que segurou a queda do Elon Musk barra China banindo mineração e food do Elon Musk. Foi aqui que segurou, repicou antes de cair. Então, 33 mil dólares, 35, 33, 31, essa faixa, né? Interessante. Aqui, ó, também ó, rolou um rompimento, ó, em 2023 rolou um rompimento. Olha que interessante. Então, nós temos aqui uma zona de preço interessante. Não estou dizendo que o Bitcoin, nesse ciclo, cai para 73 mil dólares, 73% para 33 mil dólares. Não é isso. Não é isso. Mas é uma possibilidade disso aqui acontecer. E se acontecer, esses 33 mil dólares, 35, 31, essa faixa de 33 mil dólares, é uma faixa que anteriormente já foi visitada e ela não passou reto, né? A gente tem ali um histórico, né? Se a gente bota aqui um retângulo aqui, né? Uma zona de preços, a gente consegue entender que faz algum sentido sim o Bitcoin, se ele cair 71, 73%, sei lá, ele volte aqui nessa faixa de 33, 35, 31, nessa faixa aqui dos 33 mil dólares baixo aqui. Será? Será? Eu não sei. Mas esse aqui é o drawdown do Bitcoin.
Esse aqui é o drawdown do Bitcoin. Próximo ciclo de baixa. Será que já estamos nele? Não sei. Nesse momento, a gente perdeu do topo histórico 36%, se eu não me engano aqui, ó. 36%. Agora, de todo o ciclo de alta, né? Estou falando disso aqui, ó. Fundão, 6 de novembro de 2022, quebra da FTX, logo após a quebra da Terra Luna, né? Então, de toda essa movimentação do fundo do ciclo ao topo do topo até agora, a gente tira essa Fibonacci aqui, essa retração. E olha esses números mágicos aqui, ó. 23 segurou, perdeu. 382 segurou, vamos ampliar aqui. Opa. Vamos ampliar aqui, ó. 382 até agora tá segurando, ó. Ele perde, ele fura, depois ele volta. Será que nós teremos mais uma queda? Esses 382 para 50%, que daria 71 mil dólares, ou até um pouco mais acentuado em 618 de retração de FIBO de toda essa alta, que aí iríamos para 58 mil dólares. Que região, né? De 58 mil dólares, será? Será? O que vocês acham? Há uma possibilidade, há uma possibilidade. Essa pequena alta não tá me agradando, tá? Essa pequena alta não tá me agradando. E a gente pode embasar isso daqui olhando o último grande mergulho que o Bitcoin deu, que foi esse aqui, né? Foi em janeiro de 2025, onde ele sai do topo histórico 109 mil dólares, era o topo histórico daquele momento, né? Onde ele sai de 109 mil dólares e vem até 75 mil dólares. Uma queda aqui também de 32%, muito parecida com a queda atual, né? Muito parecidinha com a queda atual. A queda atual um pouquinho maior. A gente coloca aqui, ó, 36%. A grande queda anterior, né? Foi 32%, 31,9%. Então dá pra gente tomar uma... né? Pegar acontecimentos passados e tentar, né, de alguma forma, conjecturar o que pode acontecer. Então tá. Olha o que aconteceu. Subiu. Topo histórico, 108 mil dólares. Despencou 32%. Só que antes dele despencar o valor total, que foi aqui os 74 mil dólares, eu vou tirar essa Fibonacci para não atrapalhar, depois eu posso colocar novamente sem problema, tá? Ó, esse aqui foi o fundo do fundo. Mas antes de atingir o fundo do fundo, olha como ele martela essa zona de preços entre 82 mil dólares e 88 mil dólares. E aí você tem este dia fatídico aqui, do dia 28 de fevereiro desse ano, que caiu demais. Ele vinha caindo, aí ele despenca e ele cai demais. Esse dia aqui, ele é seguido de uma alta interessante, olha só. É seguido de uma alta de 2, 3 dias de diferença, ele é seguido de uma alta de 21%. Ou seja, esquece o que aconteceu depois, tá? A gente tá aqui no dia 20 e tanto, dia 2 de março, certo? O que aconteceu? Você tem uma queda acentuada, que nesse primeiro momento estava rodando 28%. Depois desses 28%, a turma falou, nossa, é oportunidade. Essa queda final em 77 é fundo, vamos comprar. E a turma sai comprando, e de fato ele sobe 21%, mas olha só, em 3, 4, 5 dias ele volta a cair de novo e perde aquele fundo anterior. Deixa eu usar essa outra ferramenta que vai ficar melhor aqui, ó. Até atingir, e aí a turma aqui começa a perder um pouco a esperança. Será? Aí ele bate mais um fundo em 76 e dá mais um fôlego em 88, e aí ele cai de novo, e aqui ele bate o fundo. Então você vê que tivemos 3 tentativas nessa zona aqui, do 78 a 74. Nós tivemos 3 tentativas de alicerce de preço. E aí, em algum momento, a turma fala, opa, agora ficou barato, talvez a pressão de venda não seja tão forte assim como a gente imaginou, e o Bitica vai na sua caminhada para um novo topo histórico, e ele bate o seu topo histórico em 123, cai um pouquinho, vai para 124, cai bastante, entre aspas, né? Cai 13%, e ele bate mais um topo histórico, e 126 dólares é o nosso topo histórico atual, né? Então, fundo atual... Oxi. Fundo atual e topo atual. E agora, nesse mergulho, você vê que a gente não teve nenhum fôlego como a gente teve aqui, ó. Tá vendo esse candle aqui, ó? Esse candle aqui. Esse candle aqui, esse pin bar que a gente chama aqui, foi um fôlego que o Bitcoin teve.
nessa queda absurda que teve nesse momento em uma finalzão de março, início de abril aqui, finalzão de fevereiro, início de março de 2025. Até agora a gente não teve um fôlego. Eu acho que esse fôlego aconteceu na sexta-feira, dia 21. É por isso que eu digo pra você, cara, tomara que eu esteja completamente errado e o Bitcoin faça uma recuperação que a turma chama de V, né? Faça uma recuperação em V, a gente volte pro topo histórico, foda-se o mundo, meu nome é Raimundo. Mas eu não tô com esse sentimento não, cara. Eu tô com um sentimento onde a turma ainda pode retestar fundos maiores do que esse aqui atual, que bateu 80 mil. Mesmo porque a volatilidade dessa alta em 4 dias, por mais que ela seja uma alta de 9%, quase 10%, né? 9,8%, 10% aqui. Por mais que seja uma alta de 10%, eu acho que isso aqui é apenas um repique para a continuidade de uma queda. Eu posso estar completamente enganado, mas eu não tô vendo o sentimento da turma dizer o seguinte: nossa, batemos 80 mil, que grande oportunidade, vamos voltar a comprar. E sai todo mundo comprando que nem uns desgraçados. Eu não tô vendo isso. Eu tô vendo a turma falando, legal, 80 mil tá começando a ficar interessante. Marcos mandou sim. Depois eu olho o superchat. Eu tô olhando, a galera fala assim, tá, 80 mil tá começando a ficar interessante. Diferente do 74 aqui do ano passado, desse ano, na verdade, né? Aqui o 74. Desse ano, onde a turma falou, opa, oportunidade absurda, vou comprar. Não tô vendo esse mesmo sentimento agora. Então, eu acho que ainda tem mais espaço para queda, mas assim, é um achismo, não tem como a gente saber, eu não tô me embasando isso graficamente, nem tecnicamente em análise on-chain, é só talvez uma experiência de mercado, talvez só olhar para o mercado e olhar o sentimento das pessoas. E eu, como influenciador, eu acabo lidando muito com investidores, seja dos menorzinhos, estão chegando agora comprando R$50 em Bitcoin, e caras que já têm 50, 100, 200 Bitcoin na sua carteira, né? Ou seja, caras fortes. Então, eu não tô vendo esse sentimento de, nossa, o mercado agora é só alta. Não, eu acho que ainda tem um espaço pra queda aqui. Tomara que eu esteja completamente enganado, tá, turma? Eu não tô jogando contra, não. Só que é uma coisa que eu tô olhando pra isso agora, eu não posso mentir pra você, cara. Tá? Nesse momento, estamos parados em 382. Há uma possibilidade grande da gente vir buscar 50 a 60% de correção, que seria mais ou menos 71 mil dólares, e aí teríamos um fundo menor que o anterior, tá? Que é o de 74, ou, se tivermos um mergulho ainda mais forte, a gente poderia ter 61% de correção baseada em Fibonacci, 58 mil dólares. E aí a gente estaria falando, turma, de uma queda total de 54%. Nossa, Felipe, 50% é bear market. Pode ser que sim, pode ser que não. O ciclo anterior, nós tivemos uma queda de 50 e... Exato, 56%. Olha que interessante. Do topo histórico ao fundo até ele renovar o topo histórico. Aí, a partir daqui, ficou muito claro que entramos em bear market. Mas quem antecipou aqui, talvez perdeu uma última pernada de alta. Talvez perdeu uma oportunidade de vender um pouquinho mais alto, né? Porque aqui tinha batido 63, 65 e aqui bateu 70 mil dólares, né? Então o topo histórico foi renovado. Então, assim, eu não quero dizer que, porque caiu 56% no ciclo passado e depois subiu, esse também vai cair 56%, 54%, depois... Não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é, nós temos histórico de o Bitica cair 50% e não ser um bear market. Ponto. Tá aqui na tua cara, pô. Tá na tua cara, não é eu tô inventando. Nós temos histórico dentro deste ciclo, aí deixa eu tirar isso aqui, do Bitcoin ter caído 22, 20, 34, 32% e não ser bear market, ser uma continuidade de alta. E o atual é isso, né? 30 e... Quanto que era que a gente falou mesmo? 37% aqui, 36% de alta, né? De queda, desculpa. Então, assim, não é porque caiu 36% que é bear market. E nem que possa cair 50% a 61,8% de retração, que também é bear market. A gente precisa esperar ver o que acontece. Porque aqui, ó, muita gente cravou que era bear market e não foi. Aqui, muita gente cravou que era bear market, não foi. Aqui também, aqui também. E aqui, turma, tinha gente que jurava de pé junto que o mercado ia pivotar para baixo. Tinha cara fazendo live, prometendo para você
que ia cair e acabou. E eu sei de tudo e vai cair. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte: eu sei o que vai acontecer? De jeito nenhum, muito menos quero passar a impressão de que eu sei o que vai acontecer. Nossa, Felipe falou porra nenhuma. O que eu quero dizer pra você é o seguinte: o mercado, ele tá louco pra tapear os tontos. O mercado tá louco pra tapear os tontos. Quem são os tontos? São os caras que acham que vão antecipar os movimentos. Então veja, eu não tô falando pra você que continuamos em bull market, mas também não tô falando que dá pra gente cravar o bear market. O que eu quero que você entenda é, independente do preço cair, do preço subir ou ficar um ano lateralizado, eu acho um erro você estar fora do Bitcoin, tá? Poxa, mas eu tenho um percentual e eu quero sair um pedacinho porque eu acho, né? Então vamos, sei lá, eu tenho um Bitcoin. Eu quero continuar com 0,8 e 0,2 eu vou especular. Legal, legal. Você vai correr o risco desse 0,2 virar 0,1, né? Ou desse 0,2 virar 0,4 e você ganhou dinheiro, show de bola. O grande lance é, eu não ficaria de fora do Bitcoin. Eu não ficaria de fora do Bitcoin. Eu acho um erro muito grande, um erro grotesco, por conta de uma queda de 30%, e nós já tivemos mais de 100 quedas de 30% na história do Bitcoin, mais de 100, muito mais de 100. Só esse ano eu mostrei pra você aqui 4 quedas entre 20% e 30%. Só esse ano não, só esse ciclo, eu mostrei pra você 4 quedas, né? Então nós tivemos mais de 100 quedas de 30%, onde ele voltou e refez topo histórico. Então, tome muito cuidado em simplesmente desfazer sua posição totalmente, tá? Eu gosto muito de uma estratégia chamada montinho-montão, que é uma estratégia onde eu não vendo meu Bitcoin e uso ele para comprar mais Bitcoin. Eu prefiro essa estratégia porque ela, entre aspas, garante que eu não perco frações de Bitcoin. Diferentemente do cara que tenta acertar topo e fundo, e ele vende, compra e vende, long e shorta, short e longa. Esse cara, se ele toma uma ré, ele perde percentual de Bitcoin. E eu acho que é um ativo muito escasso. E no futuro, a turma vai brigar de foice para ter satoshinhos. E às vezes hoje você tem um satoshinho e tá se desfazendo porque tá com medo de uma queda. Então, eu não tô dizendo para você, meu Deus, nossa, o Bitcoin vai voltar a subir, vai ultrapassar 1 milhão. Não, não é nada disso. Mas eu teria muito cuidado e muito zelo com o Bitcoin já conquistado que você tem. Saca? Eu acho que a gente tem que ter muito zelo com o ativo mais escasso do mundo e mais cobiçado, e vai ficar cada vez mais cobiçado no mundo. E eu mostrei aqui pra você histórico de drawdown, mostrei pra você histórico do último bear, histórico do último bull, que ele caiu 50%, né? E eu acho que tentar se antecipar o preço é muito perigoso. O Bitcoiner que eu conheço que ganha grana é o cara que ao longo dos anos, no plural, é o cara que vai se acumulando, sabe? Ele compra um satoshinho, bota na carteira segura. Compra outro satoshinho, bota na carteira segura. Aí sobrou uma grana, ele compra mais um pouquinho, põe na carteira. Passou um mês, não tinha dinheiro, passou 2, compra um pouquinho. É esse cara que ganha grana no mercado. Eu não conheço, eu vou ser sincero pra você, eu não conheço um cara que acerta de verdade, tá? Comprovadamente que acerta topo e fundo e tá ganhando dinheiro no mercado. Esses caras acertam uma vez, acerta a segunda, perde a oportunidade na terceira que errou. E aí vai todo o dinheiro embora e muito mais. Então, essa galera que fica só especulando, tentando acertar topo e fundo pra aumentar satoshinho dessa forma, é uma galera que, no geral, acaba ficando fora do jogo, ou diminuindo a quantidade de satoshis. Eu digo isso porque eu sou um cara desses. Eu tentei no passado acertar topo e fundo e só falhei. E só me fudi. E todo mundo que eu conheço que tentou vender no topo para comprar no fundo, comprou com a mesma quantidade de dinheiro um percentual menor de bitcoins. Quem me falou isso e abriu minha mente, acho que em 2019 foi o Karnak, Karnakeira, que agora tá na Alemanha, tá numa feira de impressora 3D. E ele vai estar no BitSample, ele será palestrante, né? Vai participar de um painel lá no Blockchain Conference Brasil, inclusive, agora 28 e 29 de novembro, final de semana agora. Ele falou, Felipe, tu já reparou que toda vez que tu tenta vender Bitcoin, que tu vende Bitcoin, quando tu tenta recomprar o mesmo dinheiro, tu compra uma fração menor? Eu falei, caralho, é verdade. Por quê? Porque o Bitcoin, ele sobe tanto que o mesmo dinheiro real, né, ou dólar que você tenha, ele tá comprando uma fração menor, cada vez menor de Bitcoin. Logo, porra, se historicamente
Se historicamente, a não ser que tu seja o deus do acertar o topo e fundo, é difícil, né? Mas historicamente, todo mundo que vai tentar, consequentemente, vender no topo do topo, comprar no fundo do fundo, esse cara vai comprar fração menor com o mesmo dinheiro. Então é nisso que eu quero que você fique ligado. Não tô querendo cravar fundo, cravar topo, que continua bull, que caiu pra bear, que vai cair 0,68 de FIBO, que vai cair pra 50% de FIBO, que vai cair pra 58, pra 70, ou esse é o fim do... Não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, se você já conquistou seu satoshinho, cara, olha pra ele com muito esmero. Olha pra ele com zelo. Trata ele bem. Porque no futuro, às vezes você vai chorar de ter vendido 005, 002, 003, 01 Bitcoin, 1 Bitcoin, e tu vai recomprar a menor fração. Então fica muito ligado nisso. E esse eu acho que é o maior ensinamento que eu posso trazer aqui com esses 12 anos de experiência no mercado. 8 anos, né? Agora em janeiro, daqui 2 meses, vai completar 8 anos que eu faço conteúdo para o mercado cripto, para o Bitcoin. Acho que o maior ensinamento que eu posso dar pra você é, tem Bitcoin? Senta em cima e fica quietinho com ele. Não fica nessa punhetagem de comprar, vender, comprar, porque o fulano falou, porque o Michael Saylor vendeu, porque a BlackRock tá querendo comprar, porque o Donald... Isso aí, cara, é ruído. Quando você olha no longo prazo, essas noticinhas, a baleia vendeu 1.000 bitcoins, a outra baleia comprou 2.000. Isso é ruído. No longo prazo, não tem nada que supere o Bitica, tá? No longo prazo, ó, tudo isso aqui é ruído. Todas essas quedas que você tá vendo aqui, ó, que hoje parecem pequenas, mas elas, na época, foram de 44%, olha só. 40%, olha só. 37%. Todas essas grandes quedas que aconteceram no Bitcoin, todas elas tiveram uma motivação. Todas elas eu acho um motivo, tá? 84. Todas elas tinham notícia, tinha alguém vendendo, algum governo querendo proibir. Todas elas tinham uma motivação. Mas, no longo prazo, você olha que tudo isso aqui é ruído. Ó. Todas elas, tá? Todas elas. Não tem uma queda aqui que não tenha sido motivada por alguma coisa. FTX, corretora, Binance, hacker, não sei o que, Satoshi, Mas, no longo prazo, todas essas notícias aqui, elas são ruído. Ó, tô falando de preço a $200, caiu, quando foi ver tava 700, caiu, quando foi ver tava $2.000, caiu, tava 20 mil, caiu, quando vai ver tá 70, caiu, quando vai ver tá 120, agora 86. Então, eu acho que esse é o maior conhecimento que eu posso te passar. Tem seu Satoshi? Cara, luta por ele. Não sai vendendo ele assim tão fácil, não, cara. É muito difícil conseguir. E a gente vai ver no futuro... No futuro, a gente vai ver a turma brigar de foice pra conseguir um satoshinho. E às vezes você tem ele na sua carteirinha e tá deixando ele embora porque tá ouvindo o guruzinho de internet que vai cair, vai subir, vende aqui, compra aqui, porque o mercado, a capitulação do estressado de não sei o quê, papo furado, ruído, tá? Ruído. E eu quero te perguntar, cara, o que você acha? Estamos no bear market? Continuamos no bull market? Essa queda dos 86 mil dólares é só para tirar os inquietos do mercado, os impacientes? A gente volta a subir ou você acha que não? Já deu o que tinha que ter dado. E a gente vai buscar 70 mil, 50 mil, 30 mil, como a gente mostrou num drawdown máximo aí de 71, 73% aí. O que você acha? Comenta aqui nos comentários. E lembre-se que aqui no canal Bitnada nós fazemos conteúdo todos os dias sobre o mercado cripto. Então, todos os dias, segunda a sexta, às 8h30 da manhã, temos uma livezinha aqui. Já peço para você se inscrever, dar aquele likeão e ativa o sininho, porque toda live você vai ser avisado e a gente faz um trabalho aqui de informar sobre o mercado cripto, como ele é, na alta e na baixa. Tô aqui há 8 anos fazendo esse trampo. Obrigado.